A minha denominação é a mais correta? Bom, afinal, quem nunca fez essa pergunta? Essa é uma dúvida do nosso cotidiano. A minha igreja é a mais correta? A minha igreja é biblicamente correta? Por que existe essa tamanha discrepância entre uma denominação e outra e um evangelho e outro? Esse evangelho é de Cristo, esse evangelho não é de Cristo, a minha igreja é correta, a minha igreja não é correta. Vamos falar de filho? Espera aí, vou abrir a caixa dos filhos. Filho. Dinheiro, espera aí que eu vou fechar a caixa dos filhos. Vamos saber um pouquinho mais à luz da palavra. Mas primeiro, vamos rodar a vinheta. O nosso padrão como cristão é Cristo, e Cristo foi um exemplo vivo de como devemos ser em ações, palavras, pensamentos e emoções, e muito bem testificado por seus apóstolos. Nosso padrão de cristianismo em nossa pregação, ela necessita de alguns pilares. Primeiramente, em Mateus 4, nós podemos ver a simplicidade, depois de 30 anos de preparação, como Cristo ministrou sua primeira pregação ao iniciar seu ministério. Qual foi a primeira frase que ele utilizou? Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Bom, sabendo que o primeiro pilar da vida cristã, ou o primeiro pilar que as igrejas devem priorizar, é o arrependimento da pessoa. Ainda em Mateus 4, podemos ver a importância de fazer discípulos. E sobre qual ótica esses discípulos devem andar? Obviamente pela de Cristo. Já em Mateus 5, logo podemos de cara ver como é um padrão aceitável a Deus. Vamos ter uma lista ali de boas aventuranças, de como um cristão deve se portar, qual deve ser o seu perfil e o seu caráter. Tudo isso fica muito mais claro em João 3, na qual Jesus instrui Nicodemos: ninguém verá a Deus se não morrer e nascer novamente. Mas quando Jesus fala se nascer, é um nascer para Deus e morrer para você mesmo, morrer para a carne. Ou seja, a partir do momento que você tem uma regeneração, você começa a receber frutos do Espírito, que fica muito evidenciado em Gálatas 5. Alguns desses frutos são o amor, a mansidão, benignidade, felicidade, dentre outros. Deixando assim evidente quais são os pilares principais de uma pregação ou quais são as bases principais de uma denominação. Primeiro, pregação do arrependimento. Através do arrependimento, obviamente, a pessoa achará o amor de Deus. E segundo, uma regeneração. É impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Você que está no Espírito, você obviamente reconhecerá uma pessoa se ela está dando frutos bons ou se está dando frutos ruins. Muitos desses frutos ruins, eles são sim culpa de uma má interpretação bíblica, líderes que não estão preparados para instruir as suas denominações. 1 Coríntios 14, Paulo vai falar abertamente como deve ser um culto público. A igreja de Corinto passava por uma diversidade e uma confusão total. Paulo ali adverte que as pessoas devem andar em unidade, eles devem praticar da mesma fé, devem andar em sã consciência, e o espírito do profeta ele vai ser sempre submetido ao profeta. Em momento nenhum você vai perder a consciência dentro de um culto. Você não pode praticar coisas que venham escandalizar o teu irmão. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Tudo deve ser entendível e audível, ou todo mundo deve ter noção do que está acontecendo no ambiente. Dito tudo isso, você sabe como deve se portar perante os seus irmãos, quais são as prioridades da igreja e como deve ser um culto público. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí, compartilha com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, porque mais gente pode ter a mesma dúvida que você. Eu quero responder a sua pergunta também. É muito simples. Aqui embaixo, depois da descrição, tem um lugar de comentar. Eu vou ter o maior prazer em respondê-la. O que eu tinha para falar para vocês é isso, e até o próximo vídeo. E o que você acha? Pode um cristão ficar possuído ao ponto de perder a consciência? Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré! Jesus! Em nome de Jesus, travado!